Em nosso estudo de hoje, a lição 53 do livro Opinião Espírita tem por título Natural e Inevitável. Natural e nem podia ser de outro modo, respirará na terra por alvo de permanente observação à guisa de ator supliciado na ribalta da vida, caminhando sobre a ironia de muitos, qual um peregrino sem pouso certo. Incompreendido nos melhores propósitos, figurando-se pobre sentenciado a sistemático abandono, sem apelação de qualquer natureza. Considerado na categoria de louco, muitas vezes pelos entes mais caros, dilapidado nos interesses imediatos, como se estivesse automaticamente deserdado de todos os bens, preterido onde se encontre qual se fosse responsável, experimentado por golpes e zombarias sob o guinte da antipatia gratuita, sobrecarregado de obrigações à maneira de escravo submetido às exigências e caprichos de muita gente, espancado nos sentimentos, qual se trouxesse no peito um coração de mármore, perseguido nas realizações, cercado de desafetos que ajuntou sem querer, mal interpretado nas palavras que profira, qual forasteiro a expressar-se por idioma desconhecido, desajustado onde mora e apontado por estrangeiro no próprio rincão natal, injuriado nos pontos de vista, parecendo indesejável representante de detestada minoria, ferido nas próprias aspirações como se nunca devesse necessitar de carinho, contrariado em todos os desejos qual criança que vagueia enjeitada de todos, sacrificado nas menores aquisições, lembrando um pária sem apoio e sem rumo, tentando a quedas morais em cada momento à maneira de viajante numa estrada marginada de abismos, condenado sem culpa qual inocente no banco dos réis, humilhado, sem razão a feição do homem reto inconsideradamente relacionado por malfeitor, qual acontecia ao cristão simples e verdadeiro na era apostólica, assim viverá todo espírita sincero que aspire à renovação de si mesmo, realmente consagrado a servir com Jesus pela vitória do Evangelho. Animador, né? Mas é exatamente isso que espera a gente aqui no mundo de expiações e provas. Tanto dos encarnados como dos desencarnados. Que quando a gente começa a estudar também a obsessão, e a gente teve algumas oportunidades de estudar, a gente vai ver lá os motivos enumerados no Livro dos Médiuns. O primeiro, vingança. Vingança a gente compreende. Então, para me vingar de mim, porque eu realmente fiz alguma coisa. Tudo bem. Mas o segundo, desejo de fazer o mal. E ele quer acertar, né? Vamos ficar brincando com ele aqui. Aí o outro, terceiro, covardia pelas fraquezas morais nossas. Quer dizer, os espíritos ficam desejo de fazer mal e a covardia são gratuitos. Eu não fiz nada com ele está querendo aqui brincar comigo. E isso vai acontecer também com relação aos encarnados, na medida que você começa a se destacar por querer mudar. Eu ouvi uma vez de um espírito falando assim, vocês têm mania de perfeição. Por que vocês querem ser certinho? Nesse mundo ninguém é certinho, não. Fiquem à vontade, né? Relaxa essa postura. Eu falei, como vou relaxar a postura? Né? O conselho completamente contrário ao que a gente estuda no Evangelho, mas que vem de um espírito amigo, a gente compreende. Mas eu fiquei pensando assim, peraí, poxa, o objetivo maior dessa vida não é a gente estudar o Evangelho, identificar aquilo em que a gente ainda está contrário ao Evangelho e procurar fazer da nossa vida um laboratório através da reforma íntima? Por que vem esses desafios todos? Ah, porque o próximo aprendizado depois disso, depois que a gente conseguir, não a reforma total, porque reforma total seria a perfeição, e perfeição não é desse mundo aqui. Mas quando a gente conseguir, pelo menos, superar uma determinada média que é estabelecida, o que acontece? A gente também agora entra naquela fase do você acendeu a luz, agora a luz tem que ser colocada à disposição de todos. Quando essa luz for começar a ser colocada à disposição de todos, você vai entrar na figura do professor. E é muito interessante você começar a analisar o professor, porque tem professores bons, tem professores que não são bons. Tem professores que têm muito conhecimento, mas não têm didática para ensinar. Tem outros que têm pouco conhecimento, mas aquilo que tem consegue passar com uma beleza. E é assim também quando o espírito chega num determinado ponto que ele agora vamos fazer com que essa luz também
se espalha, deixar algum legado, alguma coisa. Só que aí você vai lidar com pessoas complicadas. Você vai lidar com pessoas que... Vamos lembrar aqui o que o Moino falou, né? O que eles vão fazer com a gente? Você vai ver respirar na terra, alvo de permanente observação, igual aquele ator que está supliciado na ribalta da vida, no palco da vida. Alvo de permanente observação. Estão olhando para você o tempo todo, prestando atenção em tudo. Ironia de muitos. Esse cara é maluco, né? E tentando até encontrar um ou outro defeito. Eu cheguei a ouvir cada coisa, assim, que eu vou me permitir dizer apenas uma. Mas uma vez uma pessoa amiga, né, falando para mim, esse Divaldo Pereira Franco, ele é gay. Olha a postura dele, o jeito como ele fala, tal. Nunca casou, isso aí fica lutando a vida inteira para esconder o lado dele, para não sair do armário, como o pessoal diz. Eu ouvi isso. Então, quer dizer, um missionário, um espírito desse jeito é incompreendido e é motivo de ironia. Então, incompreendido nos melhores propósitos, figurando-se pobre e sentenciado, isso vai acontecer. Vai acontecer por quê? Tem aquela frase, mais uma vez, do Emmanuel, muita paciência com aqueles que são carentes de Jesus. Assim como o professor tem que ter muita paciência, principalmente em alguns ciclos da nossa vida. Por exemplo, o professor que está pegando ali o jardim e o pré, ele se desdobra o tempo todo, né? Vamos botar jardim 1, jardim 2, não existe mais pré-alfabetização hoje, né? A gente demonstra a idade quando fala isso. Mas o que o professor do jardim 1, do jardim 2, ele faz? Ele, ao mesmo tempo que ele tem que ensinar de maneira lúdica, ele tem que levar para o banheiro toda hora a criança, ele tem que trocar a roupa da criança, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Depois o professor que está dando aula para a 5ª série vai lidar com um montão de criança que vai começar a descobrir um outro lado da vida, que vai fazer um monte de bagunça, uma travessia. Então, aquele professor que está lidando anualmente, turmas e turmas, uma atrás da outra, ele vai ficando calejado com o tempo, ele já vai sabendo mais ou menos, e olha, na observação, e olha o comportamento daquele ali, e já começa a traçar um perfil de cada aluno. É exatamente assim também. Daqui a pouco com a gente começa a olhar e fala, e aquele ali é que ironiza tudo, aquele ali é o que acha que tá certo sempre. Só ele que está certo, todo mundo está errado. E aquele ali é o que quer impor para você, que você tem que ser dessa maneira. E a gente começa a identificar quais são as pessoas como se fossem alunos problemáticos e, principalmente, a gente começa a desenvolver a paciência no primeiro momento, para depois desenvolver a vontade de ajudar, de colaborar no processo educativo daquele ser de alguma maneira. Então, a comparação aqui não podia ser a melhor, vem por intuição, né? Mas a paciência que o professor tem que ter, que o professor ele deveria ser muito bem remunerado, porque não é somente passar a matéria, ele tem que ser psicólogo, ele tem que adquirir técnicas de conquista da turma, né? E principalmente na sala de aula a gente vê a diferença do líder para o chefe, aquele professor que realmente conseguiu conquistar pelo coração os alunos, para aquele que vai ter que ser na base da força. Se eu pegar conversando, vai ser suspenso, vai tomar nota baixa na prova, vai ser... É uma arte, né, você ser professor. Mas é exatamente isso que vai acontecer com a gente. Ó. Preterido onde se encontre qual se fosse responsável, dilapidado nos interesses imediatos. Esses parágrafos que foram lidos aqui, eles, num primeiro momento, eles não são nada animadores. Mas depois a gente começa a pensar assim, né? Se eu estou passando por problemas como esse aqui, significa que eu já estou começando a entrar nessa etapa de ser utilizado como um instrumento para a educação dos outros também. Essa fase é interessante. Então, por incrível que pareça, por mais paradoxal que isso pareça, e até que pareça ser uma ideia de narcisismo, de punição, quando isso acontecer com a gente, fala, abre os olhos e fala, de repente é uma porta que está se abrindo, para daqui a pouco a gente estar trabalhando realmente com Cristo e com pessoas mais complicadas
procurando chamá-lo para a reforma íntima. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.